acima do salário mínimo e que estão com reajuste fixado pela medida provisória de apenas 6,4%. Há uma intensa negociação para que esse reajuste atinja 7,71%, que é uma proposta do Senado e que a maioria da Câmara está aderindo a esta proposta. No entanto, a liderança do governo aqui está trazendo uma proposta de apenas 7%, que gerou, inclusive, um fato novo, que foi de nós não apreciarmos a medida provisória esta semana, exatamente por causa desse impasse de que muitos querem que seja 7,71% e o governo só está apresentando uma proposta de 7%. Eu acho, senhor presidente, que nós precisamos encontrar rapidamente uma fórmula para não prejudicar mais os aposentados, que anos e anos esperam um reajuste compatível e decente. Já concedi, deputado, um reajuste decente, compatível com as suas necessidades, e a gente percebe, senhor presidente, que 7,7% é um reajuste ínfimo para tudo que acontece no dia a dia, e a gente tem que cuidar dos aposentados que ganham acima do mínimo, porque se nós não trabalharmos para cada vez mais elevar o seu salário, vai chegar um momento que aqueles que ganham acima do mínimo vão passar a ganhar igual ao mínimo, porque o mínimo sempre é um índice maior, e aqueles que ganham acima do mínimo é menor, daqui a pouco haverá um achatamento generalizado nos salários que são pagos pelo INSS no Brasil inteiro. É uma alegria ouvir Vossa Excelência. E de fato, deputado Átila Lins, ilustre deputado Átila Lins, o que está acontecendo é exatamente isso. Todos chegarão inexoravelmente ao piso de um salário mínimo, quando depois de uma vida de luta, de trabalho, conseguiram às vezes se aposentar com 3,5 salários mínimos. Ou seja, é a política do desalento, é a política de matar de depressão aqueles que já trabalharam tanto pelo país, que construíram suas famílias e que nesse momento até muito crítico, em que a idade chega, muitas vezes precisam de tratamento médico e outros desembolsos, vão vendo inexoravelmente a sua magra aposentadoria, a sua magra pensão chegar ao salário mínimo. E mais, essa medida provisória não resolve o problema do fator previdenciário, nem toca nisso. E mais, o governo, através da pessoa do ministro da Fazenda, já foi peremptório. Qualquer coisa acima de 6,14%, que é a proposta do governo, será vetada pelo presidente da República. Uma decisão que nem sequer permite ao Congresso desencadear um processo de negociação para atingir algo mais razoável para ambas as partes. Enquanto isso, como denunciou aqui o deputado Paulo Rubens Santiago, cortam-se 20 bilhões de reais do orçamento da Previdência, e aí se afirma que a Previdência é deficitária. Vai ser deficitária mesmo, se 20 bilhões de reais são retirados do orçamento da Previdência. Quem é que forma esse fundo? Quem é que forma esse dinheiro? Exatamente as contribuições dos trabalhadores, que continuam a pagá-la até depois da aposentadoria, embora tenha havido uma decisão do Senado derrubando essa situação agora. É de desalentar e é de desanimar verificar que quando se tenta melhorar as condições de quem trabalha, constrói o país, de quem dá sua própria vida pelo país, como os policiais militares, bombeiros militares, os policiais, no caso da PEC 300, não se encontra eco e apoio, pelo contrário, encontra-se um processo de bloqueio e um processo de destruição por parte do governo federal. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Pardi Lira, e peço que ele seja incorporado ao nosso pronunciamento. Então, dizia, senhor presidente, que esta negociação, começada aqui pelo líder Vacareza, até me surpreendeu o ministro Guido Mantega dizer que o governo vetará o reajuste que seja acima de 6,4%. Com aval de quem o líder Vacareza está negociando? Porque me pareceu que ele estava trazendo uma proposta de 7% do presidente Lula. E, de repente, o ministro Guido Mantega disse, não, o presidente Lula não autorizou nenhuma negociação acima de 6,4%. Então, isso tudo atrapalhou esta semana o andamento da PEC 300, porque, na verdade, nós não podemos nem fazer as nossas ações mais efetivas com a liderança do governo, exatamente porque o deputado Cândido Vacareza esteve permanentemente ocupado para tentar resolver essa questão dos aposentados, e a PEC 300 foi deixada para um outro patamar, que nós esperamos que muito brevemente a gente chegue a um acordo, porque é impossível
a Câmara continuar engavetando a conclusão da votação do primeiro turno da PEC 300, porque isso me parece até antirregimental. Aliás, o deputado Pardilho Lira já fez uma consulta, já fez uma questão de ordem, e nós, com a resposta que foi dada pela mesa, haveremos de tomar outras providências para fazer com que a PEC 300 venha para o plenário, para receber a votação conclusiva do seu primeiro turno, dos senhores parlamentares, que terão a devida isenção para votar como lhe aprouver. Não pode deixar de trazer para o plenário uma coisa que já teve a sua votação iniciada. Mas outro assunto, se eu pedir rapidamente, é sobre a ficha suja. Acho que nós nos desgastamos muito em não termos apreciado o projeto de lei que trata de acabar com a ficha suja na política brasileira. Houve uma proposta popular, iniciativa popular, com mais de 1.600.000 assinaturas. O presidente Michel Temer, preocupado com a imagem desta casa, nomeou um grupo de trabalho que apresentou uma proposta que me pareceu saudável, porque enquanto a proposta da iniciativa popular dizia que qualquer decisão judicial já deixava o candidato inelegível, o grupo de trabalho apresentou uma alternativa. Se um juiz singular editar uma sentença punindo alguém, esta proposta permite que você tenha um recurso. Se for um juiz de uma comarca, você vai ao Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça, que é um órgão colegiado, referendar ou entender que está correta a decisão do juiz singular, aí que o agente fica inelegível. Então, na minha opinião, foi uma proposta perfeitamente saudável para a política, até porque nós deixaríamos livre daquelas ações eminentemente políticas que acontecem. Eu vou terminar, presidente, de que muitas vezes você pode achar que numa comarca há uma perseguição do juiz ou alguma coisa parecida, que não é bem o caso do Amazonas, lá praticamente nós não temos essa situação, mas se acontecer, você vai ao Tribunal de Justiça e recorre. Não pode você ir ao Tribunal de Justiça, depois o Tribunal de Justiça referenda o que decidiu o juiz, aí você vai ao Tribunal Regional Federal, se o Tribunal Federal mantiver a decisão do Tribunal de Justiça, você recorre ao STJ, depois do STJ que se referenda ao Tribunal Regional Federal, você vai ao Supremo, você institucionaliza a impunidade, de formas que foi lamentável que a Câmara tivesse que devolver o projeto para a Comissão de Justiça, para que houvesse lá nova discussão em relação às emendas apresentadas no plenário, e nós esperamos que isso ainda venha para o debate, para a apreciação final, até o final de abril, porque em maio temos que ter isso.